Vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Alguém decide abrir um pequeno negócio, sei lá, uma cafeteria. Mas aí a prefeitura chega e diz: não, não, já tem muita cafeteria por aqui. A questão é: será que a prefeitura pode simplesmente barrar um novo comércio só para controlar a concorrência? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar hoje. A resposta para isso é tipo um cabo de guerra, sabe? De um lado, a liberdade de empreender, e do outro, o poder do município de organizar a cidade. E a chave para a gente entender essa briga toda está numa decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. Bom, o nosso roteiro para entender isso está bem definido. Primeiro, a gente vai ver a regra principal e o caso que deu origem a ela. Depois, vamos mergulhar nas exceções e nos debates que essa regra causa, até a gente descobrir onde ela para de valer e como se encontra o equilíbrio disso tudo. Então vamos começar pelo começo, como combinado. Afinal de contas, qual é a tal regra clara que comanda essa situação toda? E aqui está ela, a peça central do nosso quebra-cabeça, a súmula vinculante 49. A mensagem dela é, olha, bem direta. Um município não pode criar uma lei que proíba a instalação de um novo comércio só para limitar a concorrência. E essa palavra, vinculante, ela é a chave de tudo. Significa que essa decisão do STF tem força de lei. Todos os juízes e a administração pública têm que seguir. É uma regra com peso, e muito. E por que essa regra existe? Bom, ela está aí para proteger a livre iniciativa econômica, que é um princípio fundamental da nossa Constituição. A ideia é bem simples. Mais competição geralmente resulta em mais opções e preços melhores para o consumidor. No fim das contas, é uma proteção tanto para quem quer abrir um negócio, quanto para a gente que consome. Mas uma regra assim tão importante não surge do nada, né? Para a gente entender de verdade o espírito da coisa, a gente precisa voltar para o caso que deu origem a tudo isso. O famoso caso das farmácias. O problema todo começou numa cidade que tinha uma lei bem específica. Para abrir uma farmácia nova, era obrigatório manter uma distância mínima de outra que já estivesse funcionando. Na prática, isso criava uma verdadeira barreira geográfica para novos negócios. E qual foi o efeito disso? Essa lei acabava criando uma espécie de bolha de proteção para as farmácias mais antigas. Ficava muito mais difícil para a concorrência entrar e, no final, quem saía perdendo era o consumidor, que tinha menos opções e, muito provavelmente, preços mais altos. Aí a história foi parar no STF. E na decisão que ficou conhecida como RE 193-749, o tribunal foi direto ao ponto. A lei era inconstitucional. Por quê? Porque feria a livre concorrência. Foi exatamente essa decisão que abriu a porteira e preparou o terreno para a súmula 49 que a gente tem hoje. Até aqui parece tudo muito simples, uma regra sem brechas, certo? Mas a história fica um pouquinho mais complexa, e é isso que nos leva à chamada exceção da segurança. Isso faz a gente se perguntar uma coisa fundamental. Esse direito de competir livremente, sem barreiras, ele é absoluto? A resposta do próprio STF é não. A própria jurisprudência que deu base para a súmula já admite que a regra pode ser, digamos, flexibilizada. É que existem outros interesses públicos que são muito importantes, como a segurança das pessoas, a saúde e a proteção do meio ambiente. E esses interesses podem, sim, pesar na balança e justificar algumas restrições. E é justamente essa flexibilidade que gera um debate fascinante dentro do próprio tribunal. Para a gente entender esse conflito de ideias, vamos usar o exemplo dos postos de gasolina. E essa tensão é real, acontece lá dentro do STF. De um lado, a gente tem ministros defendendo que as leis de distância mínima para postos de gasolina são válidas sim por uma questão de segurança. Do outro, tem quem aplique a súmula ao pé da letra, dizendo que ela não abre espaço para exceção, nem mesmo para segurança. Fica bem claro que essa discussão, está longe de ter um ponto final. Então, se a regra tem exceções e até debates, onde é que fica a fronteira, né? Existe alguma situação em que a súmula 49 simplesmente não se aplica? Sim, existe. A chave para entender isso está no propósito da lei. E se a restrição da prefeitura não for para proteger os negócios que já existem, mas sim para organizar o crescimento da cidade, através do zoneamento urbano? Vamos pegar um caso real para ilustrar. Uma empresa queria extrair areia num local, mas teve a licença negada. O motivo? A lei de zoneamento da cidade dizia que aquela área era destinada para turismo e lazer. Percebe a diferença? O objetivo aqui não era limitar a concorrência na extração de areia, mas sim organizar o espaço da cidade. Por isso, o STF entendeu que, nesse caso, a súmula 49 não se aplicava. Ok, depois de ver a regra, o caso original,
as exceções e também os limites, a gente chega finalmente ao ponto de equilíbrio. Como é que a gente pode organizar isso tudo de um jeito bem claro na cabeça? Vamos resumir as ideias em 4 passos simples. Primeiro, a livre concorrência é a regra geral. Segundo, essa regra tem exceções, principalmente por motivos de segurança e saúde. Terceiro, como aplicar essas exceções ainda gera muito debate. E quarto, e muito importante, a regra não se sobrepõe ao planejamento urbano legítimo, ou seja, ao zoneamento da cidade. No fim das contas, tudo volta para essa ideia que está na própria jurisprudência do STF. O direito à livre concorrência não é absoluto. O direito está sempre nessa busca constante por um equilíbrio entre diferentes valores que são importantes para a sociedade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Qual é o limite exato onde o interesse público pode e deve frear a liberdade econômica? A súmula 49 ajuda a iluminar uma parte desse caminho, mas como a gente viu, a busca por essa resposta, essa continua.